gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lari. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná e hoje a gente vai falar sobre o Wattpad. A gente vai falar um pouco sobre como a gente descobriu a plataforma, da época que a gente usava ou ainda usa, e também as mudanças, né, que foram acontecendo aí na plataforma durante os anos. O Wattpad, né, gente? Para muita gente foi o primeiro lugar, né, de descoberta de leitura. Tem muita gente que começa a ler fanfic ou história original pelo Wattpad. Particularmente, eu sou um pouco mais jurássica, né? Então, eu comecei lá no NIA. Na verdade, eu comecei nos sites de fanfic mesmo, tipo Obsession, o Addiction. Depois eu migrei para o NIA. E quando eu comecei a escrever, realmente peguei gosto, né, por escrever e tal, de levar o projeto finalizar. Eu levei esse projeto do NIA para o Wattpad, porque estava tendo um boom na época de gente que escrevia história original e postava no Wattpad. Então, muitos dos outros sites eram locais mais para quem posta fanfic, e o Wattpad não. O Wattpad era um lugar assim mais acessível para galera que escrevia história original, tipo plot original, personagem original, tal, nenhuma ligação com nenhum fandom ou celebridade, ou o que quer que seja. Então, foi um boom muito grande na época. Foi ali no começo dos anos 2010, coisa de 2012, 2013, por aí assim. Eu chequei aqui agora e a minha conta do Wattpad ela existe desde abril de 2015, né? Então tem quase 10 anos que eu tenho a conta. Eu exerço acesso, mas acesso é muito forte. Então eu tenho a conta desde abril de 2015. Então eu usei muito, por muito tempo, até o começo dos anos 2020, né? Até eu acho que o ano de 2020, onde eu acabei migrando para outras contas. Mas por quê? Porque justamente eu acho que é essa discussão que a gente vai ter hoje aqui, que o Wattpad ele teve uma época de ouro, por assim dizer, ali nessa década de 2010, né, nos anos 10, era muita coisa, tipo, você achava muito conteúdo e conteúdo bom. A questão toda do Wattpad sempre foi pesquisar, né? Sempre, eu acho que era uma reclamação geral, para pesquisar algo você tinha que se desdobrar muito, porque o filtro deles não é tão legal. Você joga uma palavra-chave e ele aparece sempre as 5 mesmas histórias, sabe? Os 5 mesmos títulos. Se você não tem um certo número de visualização, você não emplaca nessa busca. Então, como era mais fácil das pessoas encontrarem? Antes do Curious Cat, ou de qualquer outro aplicativo desse, existia o Ask FM, que tinha basicamente essa mesma funcionalidade. Então tinha verdadeiras comunidades de Ask FM, onde as pessoas conversavam sobre histórias originais. Então, era gente que estava procurando história original, gente que escrevia essas histórias originais e meio que a propaganda ia sendo de boca a boca através do Ask. Então, tinha, assim, muita gente que, saiu a atualização do capítulo e elas atualizavam com o link do Wattpad pela uma postagem do Ask FM. Então, funcionava muito assim, era o boca a boca. Era muito o Ask FM, depois disso migrou para o Twitter, então, tipo, era muita gente postando, saiu a atualização, tá aqui o capítulo, tal. E já colava o link do Wattpad. Então, se criou uma comunidade, assim, sabe? Que era muito fácil de você encontrar as coisas, porque o conteúdo chegava através do algoritmo até você. Chegava desse jeito. Se você começava a interagir com essas contas e seguir essas contas, eventualmente você conseguia descobrir novos autores, novas histórias e tudo mais. Inclusive, tem muita gente que hoje em dia publica na Amazon, que saiu
Wattpad assim, sabe? Tipo, eu publicava desse jeito, criou toda uma fanbase através do Ash, que criou uma fanbase através do Twitter, e depois disso o livro fez sucesso no Wattpad, ganhou o prêmio Lattes, que é um dos atrativos. Muita gente começou a frequentar o Wattpad por causa do prêmio Lattes. Quem não conhece, o prêmio Lattes, ele funciona basicamente, você escreve a sua história, ela tem que ter sido postada naquele ano, né? Começado a ser postada naquele ano e ter sido pelo menos 75% concluída naquele ano também. E aí você postava, né? E se inscrevia no Prêmio Lattes, dentro da categoria, e sei lá, acontecia lá as coisas, e até que o pessoal ia passar por uma comissão julgadora, etc. E no final você era selecionada para ganhar ou não, ser classificado ou não. Tem toda uma polêmica por trás, né, de como funcionava o Prêmio Lattes, mas na teoria funcionava teve assim. uma questão esse ano aí, parece que mudaram as regras e É, alguma coisa assim. Eu não entendi é. direito qual foi a regra que mudou, mas eu vi gente reclamando que não ia participar por isso. O que foi que mudou? Eu não É peguei. porque faz parte do downfall do Wattpad, né? Como um A gente todo. não chegou lá ainda, né? Vamos falando, vai falando. Não chegou lá ainda, mas. Basicamente, ele fazia muito sucesso por causa disso, então você poderia escrever sua história original, ou suas fanfics, ou sei lá, só suas poesias. Tinha muita gente que escrevia poesia no Wattpad nessa época. E simplesmente todo mundo estava competindo com todo mundo. Tipo, era uma coisa assim, um concurso meio que você poderia ser você poderia ser famosinho, né, dentro dessas comunidades, que as pessoas iriam avaliar o seu trabalho da mesma forma e você concorria, né, da mesma forma, de igual para igual. O bônus de se ganhar o prêmio Lattes era porque sua história começava a ser impulsionada pelo algoritmo. Então, para gente que queria crescer e ter mais leitores e, sabe, passar por todo esse processo de ganhar fama e leitores e tudo mais, que eventualmente se transformaria nessa comunidade de leitores e que já estava mirando a coisa para, né, profissionalizar, né, sair do Wattpad para ir para a Amazon, que foi esse período de migração no final dos anos 2010. Isso era muito importante, então tinha muita gente que se inscrevia no Prêmio Lattes. E aí, o que aconteceu? Foram modificando a plataforma, né? Esse foi esse boom no início dos anos 2010, 2012, 2013. Ali, por volta de 2015, 2016, eles começaram a modificar as regras do site. Então, começou uma coisa sutil, sabe? A gente vai derrubar algumas contas que não estão de acordo com isso, piriri, pororó e tal. Show. Eles notificavam a pessoa, ela poderia fazer uma apelativa que, né, se tentar salvar as coisas dela antes ou não, né? Ou então não ia dar jeito, não tinha como, eles iam derrubar a conta. Não só a história, eles derrubavam a conta em si. Até ali o pessoal foi aceitando, tudo bem, né? Norma do site. Só fazer um parênteses aqui, é que nessa época, mesmo nessa época de ouro aí, eu acho que já existiu o grande problema da falta de moderação que existia no site. O que é, sei lá, até certo ponto acho que é compreensível, porque é um site muito grande, né? É uma plataforma muito grande, não tem como você realmente ter uma moderação ali 100%. Mas eu já havia muita reclamação dessa época que tinha... que, tipo, eles deixavam passar muita coisa problemática, muita coisa que não estava de acordo ali com as diretrizes ali do site. Só que eu acho que nessa época não era assim um problemão. Porque aí vai entrar a questão do quando começa a acabar tudo, né? Porque eu acho que na época, como não tinha tanta propaganda no site, na plataforma, no aplicativo, eles meio que não se importavam, eu acho. Deixa aí, não tá ofendendo ninguém essa história problemática, essa criança aí que vai se matar dessa história. E aí, quando eles botaram... Então, era essa toda a questão, porque até então era tudo muito livre, né? Tipo, acontecia coisa, tinha muita coisa que feria a norma, mas o que aconteceu? Eles começaram a derrubar a conta. Eu lembro que tinha uma autora que ela escrevia uma história em fazer referência a Lolita. Então era ela como se ela estivesse contando
Então, ela estava escrevendo uma história em que ela estava contando o ponto de vista como se fosse uma Lolita que tivesse crescido, sabe? Então, tipo, ela contando todos os traumas que ela passou. E isso que ela estava contando, essa trama, é toda vez que ela chegava em determinado capítulo, essa história era derrubada. E aí a gente descobriu, né? Algumas pessoas, eu via o bafafá acontecendo. E aí eu fui lá me inteirar, né? Porque desde sempre eu fui fofoqueira, né? Sempre fui fofoqueira e eu fui me inteirar da história. E basicamente o site entendia que ela estava quebrando as regras, né, do site, e ela estava publicando conteúdo indevido, e por isso a história dela era tirada do ar. E como ela insistia em fazer a apelação, né, eles derrubavam o perfil dela junto. Então foi aí que começou a questão toda do site. Tipo, se era. Não tinha assim, se você estava fazendo apologia ou se você estava fazendo uma crítica, se você mencionava determinados crimes, você tinha sua conta derrubada. E aí, essa questão da moderação deles não ter muito filtro começou a escalar para um nível. Depois disso, como a Nana já disse, o Wattpad começou a ter propaganda, né? Até então ele não tinha. E aí ele aconteceu a Quando o mesma coisa com o capitalismo Tumblr. começou a vencer, É, eu não sei se muita gente viveu essa era que o Tumblr foi vendido para o Yahoo. E quando o Tumblr foi vendido, ele passou a ter várias regras de moderação, principalmente de conteúdo mais 18. Você não foi sempre poderia do capitalismo. mencionar. Você não poderia mencionar certas palavras que você tinha o post removido e às vezes sua conta suspensa, né? Mencionar a palavra, imagina. Então, por muita gente que escreve, não dava para escrever, por exemplo, uma cena agora no Tumblr. Essa situação foi começada a se repetir também no Wattpad, porque como eles venderam o Wattpad, né, eles que eu digo, né, os donos do Wattpad, os fundadores do Wattpad, venderam, negociaram, então passou a ter um espaço para propaganda, para eles, obviamente, né, terem mais dinheiro e tudo mais, para a funcionalidade do site, barra aplicativo. E nisso, para eles terem a propaganda, né, para eles se inserirem, eles precisavam que tivesse algumas regras. Então, para eles conseguirem ter essas regras, eles começaram a banir conta mesmo, derrubar. Então, o que acontecia antes de você receber uma notificação, um dia você simplesmente tentava logar e a conta já não existia mais. Ninguém te avisava nada. Isso começou a ser recorrente, isso começou a acontecer com muita frequência, com Eu acho muitas contas que foram derrubadas. eu acho que antes disso, talvez ainda houvesse algum tipo de pessoas, seres humanos ali por trás dessa moderação, mesmo que fossem poucos, né? Porque não era boa. Mas aí eu acho que depois que começou, quando a plataforma ficou muito grande, quando eles começaram a ganhar muito dinheiro, eu acho que eles começaram a meio que não olhar se aquela denúncia procedia ou não e simplesmente tirava do ar. Mas é porque o que aconteceu? O mal do mundo, né? Inteligência artificial. Então não tem uma pessoa analisando seu texto, né? Não tem ninguém filtrando. Então, se ele capta as palavras-chave ali na história, acabou para você. Você não pode. Enfim. Então, essas regras começaram a ficar mais pesadas, né? Então, tipo, se antes ele não entendia o que era crítica e apologia, você imagine isso quando eram moderadores pessoas, imagine quando passa o site a ser analisado por uma inteligência artificial e que só está procurando palavra-chave. Então, a coisa foi crescendo nesse nível, muitos autores começaram a migrar, muita gente começou a desistir do Wattpad, e eu acho que foi quando as SOCMEDs ganharam força, porque foi justamente nessa virada, 2020, 2021, eu comecei a ver muita SOCMED sendo escrita no Tumblr. Para quem não sabe, eu migrei do Wattpad para o Tumblr, comecei a postar. Eu escrevo histórias tem gore, tem problema psicológico, tem cenas de hot, tem de um tudo. Então, tipo, bom, vamos derrubar a minha conta aqui no Wattpad, não quero que isso aconteça. Comecei a escrever esses contos no Tumblr. E depois que o Tumblr também, ele foi liberado. Depois que acabou a parceria com o Yahoo, ele voltou a liberar o post com algumas considerações, mas eles liberaram o conteúdo.
Mas aí eu comecei a ver esse boom, sabe? Principalmente no Tumblr, depois eu descobri que no Twitter também, que foi o boom das Sockmeds e das histórias com narração. Então, tipo, eu acho engraçado eles falarem isso, né? Que a Woody Fulano tem narração. Não, gente, é uma fanfic. Simples. É a fanfic, só que ela foi passada pro Twitter, porque. Vira uma mistura, né? Porque o Sockmed é de social media, então é uma história narrada pelas redes sociais, Twitter, Instagram e tal. Quando coloca um monte de narração, aí mistura. Não é só mais uma Sockmed, é outra coisa que eu acho que ninguém inventou um nome ainda. Mas que resolveram ficar chamando assim, mas não é outra coisa. Então meio que virou um boom, né? Porque a galera. Eu acho que foi justamente essa migração da galera que escrevia fanfic, principalmente no Notepad, de repente se viu sem lugar para postar e migrou pro Twitter. Aí, como não dá para você escrever mais do que um determinado número de caracteres no Twitter, criou-se a narração dentro das Sockmeds. Então, acho que foi mais ou menos essa pegada. Né? Eu consigo trilhar. Não sei porque eu não acompanhei exatamente o movimento, né? Peguei já eu andando. vi a migração da Sockmed com, tipo, um post de narração e agora você tem 10, 20 posts com print de narração. Eu vi essa mudança. Inclusive, eu peguei a época do pessoal pedindo desculpa, vai ter muita narração nessa daqui. Se você não gosta, não lê, blá, blá, que foi realmente uma mudança maluca. Então teve toda essa mudança e eu acho que isso faz parte também, essa mudança de site. Outros sites populares também estavam com esse problema de derrubar a conta sem avisar. Para quem lembra do Social Spirit, ele também tem essa política de derrubar o seu perfil sem aviso prévio. Aí que eu entro, porque eu comecei por lá, né? Deixa eu falar. Uhum. Eu comecei, quando eu descobri fanfic, eu descobri, na verdade, no Tumblr. Nessa época eu usava muito Tumblr, lá em 2013. E aí eu acho que foi por lá que eu achei algum link do Wattpad, do Spirit. Acho que foi por lá que eu vi esses links. E aí a primeira vez que eu postei no Spirit. E acho que alguns, não sei quanto tempo depois, eu descobri o Wattpad. Aí eu comecei a postar no Wattpad. Inclusive, essas duas primeiras histórias que eu escrevi no Wattpad ainda estão lá nessa conta, que eu não tive coragem de deletar nem remover, mas tá lá. E o Spirit, o que acontece? Enquanto o Wattpad não tem, né, pessoas por trás da moderação, o Spirit tem. Só que o que acontece? Dizem, né, a boca miúda, como o povo falava antigamente, as más línguas, que é uma panelinha ali e que se a pessoa não gostar de você, ela vai remover a sua história, ela vai remover a sua conta, ela não vai conversar com você para saber o que está acontecendo, por que estão denunciando. Não, eles vão lá porque não gostam de ti, é o que dizem, tá? Não aconteceu comigo, eu só vejo as pessoas falando. Mas é um caso muito comum em sites que eles são mais pequenos, né? Menores, a moderação é pequena. E assim, moderação é pequena. É normal que existam essas panelinhas, essas amizades, grupinhos. Não tem como, gente. Você tá chegando ali num negócio que já existe, pessoas que já estão ali. Você vai conhecer pessoas, você vai dar bem com elas ou não. A possibilidade deles não gostarem de ti é grande. Só que eu acho que tem que separar, né? Se você não consegue separar, tipo, faz um site só pra você e não deixa ninguém postar. Se você abre pra outras pessoas postarem, e aí você não tem como separar isso, eu acho que é meio esquisito, né? Enfim, não sei. O Spirit é até bem grande, o site. Tem muita, principalmente original. É até meio curioso. Se você for olhar lá no número de fanfic, tem muito mais fanfic. Aliás, fics originais do que fanfic mesmo. E eu postei lá durante muito tempo, porque eu gosto do site. A estrutura, o layout, tudo ali, a postagem, eu gosto. Ainda gosto. Mesmo depois que mudou bastante. As últimas vezes que eu entrei lá e olhei, eu gosto. Até muito mais do que do Wattpad. Eu acho o aplicativo do Wattpad horrível. Eu sempre achei, mesmo na época que não tinha propaganda, eu já achava ele ruim. Ele só piorou, né, ao longo dos anos aí. Mas eu sempre achei ele ruim. E eu acho que o Spirit muito melhor. Mas enfim, fazer o que, né? E aí, depois que eu postei essas duas histórias, eu comecei a postar no Spirit, que era as fanfics da época que eu escrevia pra TVD. E aí eu fiquei obcecada com o Tom Hiddleston. E aí eu comecei a escrever pra ele. Eu escrevi duas, postei no Wattpad. E aí eu não lembro qual foi a questão que eu parei de postar no Wattpad.
Eu só lembro que, eu não sei se foi quando as propagandas começaram ou se foi pouco antes. Porque naquela época que a gente postava aquela fic nossa, eu não lembro se já tinha mudado. Eu não vou mentir, eu não faço a menor ideia, eu não tenho essa lembrança. Mas foi depois disso que eu não postei mais lá. E aí, quando, acho que foi em 2019, eu criei outra conta pra postar a fanfic que eu tava escrevendo de K-pop. Essa conta eu nunca mais abri, inclusive. Tem até que ver se ainda não derrubaram tudo que tá lá. E aí, nessa época já tava ruim, já tava péssimo. Eu abri por teimosa mesmo, que eu sou, mas aí fiquei. Não consegui voltar a usar. Eu acho que eu nunca vou conseguir voltar a usar o Wattpad como eu usava. Eu fui pro Wattpad por causa de fanfic, não fui por causa de história original, não. Eu nem sei se eu já li alguma história original no Wattpad, sinceramente. Puxando da memória aqui. As minhas. As tuas, Fora as tuas, eu acho que eu não li de nenhuma outra pessoa. Eu acho que eu devo ter lido alguma coisa mais curta, tipo algum capítulo, uma história assim, de um one shot ou outra de alguém também que eu conheço ali mesmo. Pessoas próximas. Mas assim, de descobrir uma história original de alguém que eu nunca vi na vida e ler, eu acho que nunca aconteceu. Eu fui pelas fanfics mesmo. E eu ainda, naquela época, eu achava que era um lugar bom pra postar fanfic. Hoje em dia eu não acho. A maioria das histórias que eu vejo dizendo que foram derrubadas são fanfic. Porque eu acho que a galera da fanfic gosta muito de escrever histórias que a plataforma considera, né? Não gosta, não sei qual seria a questão. Mas ultimamente eu tenho visto a galera reclamando, é mais a galera da fanfic mesmo. Eu nunca postei original lá. Então. Eu sei que tem gente que posta, que faz sucesso, que começa por lá antes de ir pra Amazon. Sim. Não sei como é que tá esse pessoal, não sei se ainda tá bom pra eles, não sei se ainda vale a pena. Então, aí eu volto, né, a comentar das coisas que eu assisti, vi e tô assistindo agora. Pelo seguinte, depois dessas proibições e cai perfil e tudo mais, a galera começou a migrar e o site continuou aumentando as diretrizes deles de o que pode e o que não pode. Então, uma das questões foi, eles modificaram o modo como funciona o Prêmio Whats. E antes você poderia escrever suas fanfics e agora não. Eles só aceitam conteúdo 100% original e que tenha um certo número de visualizações e relevância. Então, se você postou sua história e só 2 pessoas leram, problema seu, você não pode participar do Prêmio Whats, que era um prêmio para dar visibilidade. Eles não vão dar o trabalho nem de ler a tua história para botar para concorrer a nada. Um dos filtros, um dos pré-requisitos é que ela tenha a partir de não sei quantos comentários ou visualizações, eu não lembro agora direito. Mas basicamente ele disse: se você não hitou, você não concorre. Simples assim. Não vou dar um prêmio de melhor leitura do melhor publicação do ano para a plataforma brasileira, porque assim, da plataforma brasileira, porque assim, se ninguém te leva, por que a gente vai te premiar? Basicamente, é esse o lema atual. Então, não pode mais, se você tem que ser famosinho para concorrer. A história tem que ter sido começada e finalizada naquele ano. Não pode mais ser uma fanfic em aberto, ou um original em aberto. Não pode mais ser fanfic. Foi a última modificação, agora só conteúdo 100% original. E eu lembro que também tinha uma questão de número de capítulos. Então, sabe, tinha antigamente categorias, tipo histórias longas, histórias curtas, né? Conto, o que era conto, eles consideravam até não sei quantos capítulos conto e tudo mais, um número de palavras. Agora nada disso importa. Então, eles mesmos definiram e é isso. Então, ficou bem complicado para você participar do Prêmio Whats. É bem complicado mesmo, assim. Você tem que estar preenchendo muitos requisitos para um negócio que só vai te dar um selo de relevância. É que aí você vai ter que começar a escrever especialmente para concorrer e torcer para irritar, né? Isso. Você tem que fazer coisa com esse sistema dele de métrica que é horroroso de pesquisar qualquer coisa. Então você precisa fazer um marketing por fora, você tem que divulgar para fora. E como diz uma querida, se você está fazendo uma divulgação por fora, sabe qual o objetivo de você concorrer a um prêmio que é justamente para fazer a divulgação do seu trabalho, sabe? Você tem que se divulgar para ser divulgada, saca?
Então, o Prêmio Lattes virou uma zona. Eu posso falar pessoalmente porque eu participei uma vez, quando ainda era permitido histórias em aberto. E depois disso, eu vi só muitas pessoas que eu sigo, né, que publicam até hoje lá pelo Wattpad, mesmo que eles estejam na Amazon. E eles estavam reclamando que realmente é uma coisa de louco, tipo. Olha só como o Wattpad foi do aceitamos todo mundo para aceitamos apenas quem tem popularidade. Virou a mesa de Mean Girls, sabe? E fora isso, eu acho que tem alguns meses que. Eu acho que a gente chegou a comentar em um outro episódio. Que eles mexeram novamente nas diretrizes, então, se anteriormente não poderia determinadas cenas, né, mais 18 e tudo mais, agora é extremamente proibido você ter cenas mais 18 nas suas histórias, sendo personagens adultos ou não. Então, tipo, em um momento foi não podia, né, com cena com menores de idade, porque poderia fazer apologia. Foi por isso que caiu a conta da moça. Quem leu Lolita entende o porquê que a história dela caiu, mesmo que ela estivesse fazendo uma crítica. Agora, eles continuam com um sistema de inteligência artificial para fazer essa leitura, então eles não compreendem se eles veem que é uma cena de sexo, ou mesmo que ela não tenha nada necessariamente explícita. Se eles entenderem que é uma cena mais 18, se eles entenderem que é um hot, eles vão derrubar essa história. Você não pode mais postar. O que faz muita gente. Pelo que uma reclamação também que eu vi, essa foi mais recente que eu vi, eu não lembro se foi no. Acho que foi no Tumblr que eu vi um post passando. De uma menina dizendo que. Uma menina, não sei se era uma menina, mas enfim, uma pessoa dizendo que ela tinha muitas. Foi alguma pergunta que mandaram pra ela e ela respondeu isso, né? E aí tinha não sei quantos mil lá compartilhamentos. Que ela parou de postar lá, porque ela disse que tinha mais de 10 histórias postadas daquela versão paga, né? Que você compra as moedas e aí você pode ir lendo por capítulo. Acho que é por capítulo, né? Que você compra e vai lendo. E ela disse que tinha mais de 10 histórias desse jeito, mas ela disse que agora ela só tem duas, porque dessas 10, ela disse que a maioria, de repente, plagiaram todas e colocaram em outro site desse também que é pago, só que não é igual ao Wattpad. Não sei qual seria a definição. Mas enfim, elas plagiaram essas histórias e ela disse que não tem nenhuma segurança, mesmo a história sendo meio que trancada, né, ali. E ela disse que parou de postar e agora ela se posta na Amazon, porque ela disse que consegue, mesmo que pouco, fazer mais dinheiro do que ela fazia no Wattpad, porque não paga bem. Eu achava que pagava bem, não sei porque eu achei isso também, mas eu achei que pagava bem. Ela disse que não era tanto dinheiro assim, e as histórias dela foram plagiadas, então ela disse que não estava valendo a pena. E ainda teve isso. Realmente, nossa, eu apaguei esse episódio da minha memória, que foi o grande vazamento de dados. Teve um vazamento de dados do Wattpad, e depois disso a galera começou a ser plagiada assim direto. Copiavam o texto, que teoricamente o site não deixa você copiar nenhuma frase, mas o pessoal conseguia copiar o texto na íntegra e republicava e vendia e fazia esse esquema que eles também, com a chegada das propagandas, eles começaram a fazer, que são essas histórias pagas, então você paga para ler a história como se fosse quem tem o Kindle Unlimited, basicamente seria a mesma ideia. E aí começou a acontecer isso com frequência, muita gente foi desistindo do Wattpad. E aí que aconteceu esse ano essa nova mudança da diretrizes. Então, eu sigo alguns autores e eles estavam comentando. Bom, eles escrevem fantasia. Os personagens, geralmente de fantasia medieval, são adolescentes. A gente pode ver Game of Thrones, o original, eles têm 15 a 17 anos, mais ou menos. Onde eu parei de ler, a galera tá fazendo 17 anos ainda. No livro, né? No livro. Então, todo mundo, essa galera que escreve fantasia medieval, segue essa fórmula. Personagens de 16 anos. Personagens de 16 anos que estão tendo vidas de pessoas adultas. Então, eles estão casando, eles estão transando, eles estão matando. Então, eles estão cometendo chacinas e muitos crimes, sabe? Então, esse tipo de história, pelo personagem ser menor de idade, automaticamente elas são derrubadas. Então, antes que eles fossem banidos do site,
eles começaram a procurar outras formas de ir publicando, né, em outros lugares e tudo mais, para não correr esse risco, né, de ter história derrubada da noite pro dia, e às vezes eles não conseguem entrar em contato com a galera que estava acompanhando a história, então o que eles estão fazendo? Migrando aos poucos, colocando o aviso, né, de dizer, ó, vamos sair daqui, né, nós vamos estar passando essa história para outro lugar, quem quiser acompanhar, segue o bairro. Então, a galera tá fazendo muito isso, tô vendo muito essa movimentação. Tem gente que tá escolhendo outro site, tem gente que virou autor de não, newsletter. Então tem muita gente escrevendo newsletter hoje em dia. Mas, assim, nesse clima, e ficou assim, nesse estilo para quem escreve original. Para quem escreve fanfic, aí a coisa tá eu acho que já Eu é acho que pior. não. Eu acho que se você escreve fanfic no Notepad, não sei o que você vai fazendo lá. Não sei, talvez você tenha 500 mil views, como eu já vi. Eu vejo gente direta aí que tem, né? Fanfics aí de BTS, EXO, não sei. Mas eu não sei se vale a pena, porque eu sei de gente que faz grupo pra denunciar determinada fanfic da pessoa que não gosta, de um tipo que não gosta, que sabe que a plataforma vai derrubar. Então, eu não sei o que você tá fazendo lá ainda, mas enfim, se funciona pra você, né? Parabéns, continue, sei lá. Recentemente eu comecei a ler, eu tava lendo algumas histórias no Netflix, e aí sempre citavam essa história que era publicada no Notepad. E aí eu fui começar a ler e a história da moça era bem interessante e tudo mais, mas aquilo, ela escreve bem, só que ela estava escrevendo no Notepad. E aí chegou em determinado momento que a história começa a ter as cenas mais 18, e aí envolve a mudança, a alteração da regra do Notepad, ela suspendeu, né, a história, ela entrou em atos, e ela tá completamente confusa do que fazer, porque ela tem receio de levar pro Owl Tree, né, e não conseguir mais a visualização que ela estava tendo, porque a história dela tem nada mais nada menos que 1 milhão de leitores, né? Tem 1 milhão de visualizações. Para ela ir para o Tree, ela vai começar do zero, sendo que ela escreve em português. E muita gente vai para o Tree procura em inglês. Então, ela está nesse impasse. Então, eu acho que aí entra a questão que a gente sempre comenta. O Tree é um site excelente para fanfics. A questão toda é o público brasileiro que lê fanfic se adaptar ao Tree. É Mesmo que que tenha o tradutor automático. o Wattpad ainda é muito popular, né? A galera, o povão ainda gosta de usar, que é um aplicativo, que é mais fácil, que é mais acessível. E eles não estão nem aí se o autor é ruim. Eles querem ler de um jeito fácil. O Tree, querendo ou não, ele é burocrático. Para você criar uma conta no Tree, você precisa enviar um e-mail e esperar não sei quantos dias para eles te responderem. No Wattpad você pode fazer uma conta em 2 segundos. Você só precisa ter uma conta no Google e dizer que quer fazer login com essa conta e acabou. E aí essa conta já está criada. Então, tipo, desde você entrar no site, ele é burocrático. Aí você passa por isso, por essas etapas, e aí o site inteiro é em inglês. E muita gente não gosta de usar o tradutor automático, que não se dá com o tradutor automático, então há essa dificuldade da barreira de linguagem. E aí, quando vai procurar a história do chip, do fandom, o que quer que seja, esbarra também no fato de que a maior parte da produção dessas histórias são em inglês. Né? Tá, tudo bem que, novamente, com o tradutor automático, várias pessoas você consegue ler história Depende do chinesa e fandom tudo também. mais. Pô, no caso de K-pop, se for fandom grande, já tem bastante coisa em português. Sim, tem com certeza muita coisa em português, mas o grosso é sempre em inglês. Então isso acaba sempre gerando esse impacto negativo nas pessoas. Tipo, eu vou ter que escrever em inglês também. Sempre vem esse questionamento. Inclusive, essa autora, ela estava comentando isso, que ela não sabia o que ela ia fazer, que ela disse assim, eu não sei como eu vou passar a minha história para o inglês. E eu lembro que eu até entrei na conversa do Dei a Reply dizendo, você não precisa, tem gente que escreve em português. Seu público, se você informar, eles podem acessar
e eles podem ler em português mesmo e tudo mais. Eu fui conversando com ela, explicando a situação. Mas é essa impressão que as pessoas têm do WildTree, de que se elas migrarem para o WildTree, automaticamente elas têm que migrar também a história para outro idioma, para elas conseguirem ter o mesmo alcance, o mesmo sucesso. Então, No caso é dela uma aí é situação assim complicado, complicada. porque qualquer lugar que ela for, ela vai perder leitor, não tem como, a galera não quer sair a galera que lê no Wattpad não quer sair de lá. Então ela vai perder de qualquer jeito qualquer lugar que ela for, ela vai perder. É aquele ditado famoso, cada escolha é uma perda, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Atualmente eu vejo o Wattpad como um declínio. Então, quem ainda posta lá é de teimosia. Como diz a Naná, é de teimoso que continua lá. E essa situação chegou ao ponto de que os próprios moderadores, né, os embaixadores do Wattpad aqui no Brasil, alguns deles começaram a sair desse cargo, né, pediram muitas aspas demissão e estavam tendo essa conversa abertamente, dizendo: olha, gente, essa decisão está vindo de cima por causa do conteúdo, de que eles precisam que o conteúdo seja livre para todos os públicos, porque ele é um espaço, né, pago. Né, eles estão pagando por causa da propaganda. Então, como ele tem que ter espaço pago e tudo mais, ele tem que ser um ambiente seguro, né? E por seguro, eles pensam que é um lugar onde qualquer pessoa pode acessar, sendo ela menor de idade ou não. Então, pensando nesse caso, eles estão banindo as contas, as histórias e tudo mais. Agora, aquilo. Como sempre, o filtro que não funciona muito legal. Então, algumas histórias são derrubadas, outras histórias não são. Então, tem gente que continua escrevendo altos crimes. Se você for dar uma pesquisa agora, aquelas fanfic de dono do morro, de mafioso e tudo mais, continuam lá e elas são recheadas de crime. E com 200, 300 mil views, Exatamente. tá lá no E topo, só aparece ela se você pesquisar, não aparece outra história. isso, se você pesquisa determinadas palavras também, ou se você jogar o nome do chip, continua aparecendo esse tipo de fanfic. E elas não caem. Em compensação, autores menores já começaram a receber a notificação dizendo que a publicação vai ser removida, a obra vai ser removida por violar as diretrizes do site, piriri, pororó e tudo mais, que é o primeiro aviso, é o primeiro strike. Se ocorrer, eles vão banir a conta e etc. Então, se tá assim agora, imagine com a pessoa dizendo vai piorar no futuro. Então, realmente está sendo muito desencorajador você continuar postando no Notepad. Principalmente se você publica fanfic no Notepad, se você é pequeno no Notepad. Então, contas pequenas vão ser derrubadas. São muito mais suscetíveis a serem derrubadas. E desanima, né? Desanima para muita gente. É muito ruim. Imagina você botar seu esforço, sabe, seu tempo, e a sua conta vai ser derrubada, sendo se você escreve original ou não. Então teve essa problemática, né? Que foi. Está sendo atualmente, está sendo muito. Eu vejo muito essa discussão. Para onde se vai agora que o Wattpad está um pesadelo? Para onde se vai agora que não pode escrever uma história com mais 18? Que não se pode escrever mais uma cena de gore, que não sabe. Eu acho que se você escreve originais, sei lá, arrisca e posta logo na Amazon, sei lá. Não sei também se vale a pena. Dependendo do que você escreve, talvez valha a pena escrever no Wattpad. Mas eu imagino que a maioria das pessoas, ou pelo menos que está em alta, né, nas histórias originais, seja ali as romances ali jovem adulto, né? Essas fantasias que tu mencionou, as histórias do Seiyu, do mafioso. Acho que tudo isso aí pega um pouco do que a plataforma não quer, né? Então, sei lá. Se eu fosse escritora com intenção de ser famosa, de publicar, de ser descoberta, sei lá, eu acho que eu já teria desistido do Wattpad há algum tempo, eu já teria arriscado e postado na Amazon direto, sei lá. Não tem nada a perder. Para a questão do autor original, tem muita gente que diz que, mas antes de começar direto na Amazon, tanto que tem muita gente que está fazendo isso e virou um recorte muito grande entre outras pessoas que publicam há mais tempo. Mas isso é um assunto para outro programa. Mas basicamente tem muita gente que tem feito isso, sabe? Migrado direto para lá no seco.
outras pessoas que não têm a intenção de capitalizar em cima, né, das próprias histórias, elas estão tentando ver outros jeitos, outras plataformas. Eu tenho acompanhado uma galera que tem postado pelo Tapas, tem sido bem interessante, porque o Tapas ele é conhecido como uma plataforma de histórias de novels e quadrinho e etc. E mangá. E a galera tá postando história realmente só texto. Então tem sido interessante esse movimento de migração para o Tapas, porque parece assim que ninguém está muito acostumado com ele. Ele é um aplicativo também que não é Wattpad, só que ele, se eu não me engano, ele não tem propaganda, mas enfim, eu não sei até quando. Quando a migração ficar forte, talvez comece a ter. Mas, por Se ele enquanto, tá ficar indo muito assim. grande, o capitalismo vai vencer, como sempre. Vai, como sempre, Gente. como sempre. Eu acho que a questão toda é a questão do filtro, sabe? De o que pode ou não pode se conter nas histórias e por que que essas histórias são derrubadas. E aí, agora, quanta fanfic é esse impasse enorme. O que eu tenho visto acontecer é justamente isso. Ela não pode mais postar no Notepad, então a galera vai postar no Twitter. Então tem tido um crescimento absurdo de É fanfic no que, Twitter. principalmente na questão do K-pop, a galera do K-pop tá no Twitter em massa, né? Eu acho que 80% ali da. Se você curte K-pop, se você acompanha, você tá no Twitter. Então, vale a pena passar pro Twitter. Muito mais do que você ir pra outra plataforma. A não ser que você não goste da SOCMED, né? Eu não gosto. Eu lia muito. Mas escrever, eu jamais conseguiria. Não dá pra mim. Não, acho que eu também não conseguiria escrever. Mas aí é como eu vi, e é isso que eu tô falando, que eu vejo essa movimentação muito grande, é que eu vejo a galera escrevendo assim, AU, apenas narração. Assim, eles já anunciam. AU, apenas narração, tá aqui o plot e um abraço. E aí realmente são Mesmo prints e assim, prints e prints e por aí vai. eu não conseguiria. Eu gosto de escrever o texto ali na coisa, eu gosto de ver o texto bonitinho ali no site. Não dá pra mim esse negócio de. Eu leio, numa boa. Se aparecer um plot que eu gosto, eu leio sim. Mas pra escrever, não dá pra mim ler. Quem se deu bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que a gente também. É porque a gente foi moldada em outros sites, né? Deve Eu fui ser. moldada no NIA e tu foste moldada no Social Spirit, então a gente tá acostumado a escrever ali no site, ter o layout certinho pra gente colocar a publicação, nome de capítulo e etc. Enfim, concluindo. Se tá dando certo pra você, se tá tudo bem, se você não achou. Se você acha que a gente falou aqui um monte de bobagem, porque nada disso te preocupa, continue postando, lendo, tudo bem. Eu não leio nada mais lá. Tem muito tempo, nem lembro de que eu li qualquer coisa lá. Ah, mentira, eu li um dia desse um link que uma colega do Twitter mandou de uma história dela que eu tava comentando de Olimpíada. Eu cliquei e li a história dela, porque era um capítulo só. Mas é isso. Eu não vou procurar nada lá, que até porque você não acha se procurar, porque não presta o search lá. E é isso, não tenho intenção nenhuma de voltar. As histórias que eu tenho lá não vou deletar, porque já tem, sei lá, 10 mil visualizações e quase toda semana tem gente comentando, adicionando na biblioteca. Mas eu vou reescrever, já reescrevi uma, vou reescrever a outra. E é isso, vai ficar lá, não vou apagar, mas também não vou escrever nada novo. E era isso que a gente tinha pra falar, pra reclamar, na verdade. As minhas coisas também que estão aí no Notepad. Estão até o presente momento, porque eu ainda não consegui migrar tudo para outro site. Eu tinha utilizado o Inkspirit como um backup e eu tinha atualizado muita coisa no Inkspirit. Atualmente eu também saí do Inkspirit porque eu não concordo com as regras que estão lá. De que o dono do site utiliza as histórias originais para alimentar uma IA. Então, isso para mim não funciona. Então, eu tô vendo ainda o que eu vou fazer, porque provavelmente eu não vou continuar lá, né? Porque provavelmente eu vou retirar as publicações de lá, até porque não fizeram, sabe, essas coisas de número. Algumas fizeram, outras não, mas sinceramente isso pra mim não é uma questão, sabe? Vou lá notificar, gente, um beijo, tô indo postar em outro lugar. É isso. Eu só preciso comprar a plataforma que eu me adequar mais. Eu acho que entra também aquela questão de que, eu não sei se quando eu postar em outro lugar, os leitores daqui vão. Mas também
se você posta a história original lá e tem 300 mil visualizações, ou favoritos, né, no caso, nada, nada te garante que você vai vender 300 mil cópias do seu livro na Amazon. Só porque você tinha muito fã lá no Wattpad. As pessoas te liam no Wattpad porque era de graça. Muita gente usa o Wattpad porque não quer pagar o Q lá, o KU lá. Então, é uma perda também. É um risco. Então, eu não entendo muito essa lógica, não. Basicamente, como eu falei no começo, cada escolha é uma perda. Então, muita gente que retira depois a história diz assim, a partir de agora eu vou transformar isso aqui em livro e tudo mais. Nem todo público que estava ali no Wattpad vai ler, sabe, essa história. Assim como muita gente que posta no Linktree e informa que a história vai sair do ar porque vai virar livro. Nem todo mundo que leu no Linktree vai comprar esse livro, né? Então, tipo, depende. Eu acho que também são questões, sabe? Depende da prioridade que você está dando. Porque se você está dando prioridade para seu número de leitura, seu número de impressões, de comentários, Cara, etc., eu vi outro dia no Twitter uma menina pedindo o PDF de uma fanfic que a autora tinha removido porque ela transformou em original. Acho que era até do Exo, a fanfic que virou livro. E aí a menina tava pedindo o PDF e a outra foi lá e respondeu dizendo que era sacanagem, porque a menina tinha acabado de lançar o livro original, blá blá blá. E eu fiquei assim, meu Deus, assim, não ocorreu essa pessoa nem cogitou comprar esse livro. Ela quer ler de graça a fanfic. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, nada te garante que 90% dessas pessoas também sejam assim. Elas querem ler de graça uma fanfic. Elas não estão interessadas que a sua história virou original. Tipo, elas estão até te dando parabéns. Valeu, muito bom pra você, mas eu não vou comprar esse livro, entendeu? E até porque, novamente, capitalismo. Tipo, vocês não vão, eu já li essa história de graça, por que eu vou pagar por ela? Então, e às vezes a pessoa gostava da história porque era fanfic, né? Sim, também tem isso. Tem muita gente que é muito mais apegada ao chip do que a história em si. Eu sou mais a pessoa que é apegada à história em si, tanto faz. Mas como eu comentei aqui, as fanfics que eu gosto são muito mais. A história ela poderia ser uma original ou de qualquer outro chip ou qualquer outro fandom, pra mim ia ser interessante da mesma forma. Pra mim é muito mais importante a história do que o chip. Mas eu sei que nem tudo funciona assim, então. E também, novamente, não é da minha conta, cada pessoa faz o que quer. Assim. Cada um. São assim, diferentes situações para cada pessoa. Assim como eu sei que para muita gente o que importa muito mais é esse comentário favoritado, etc. É muito mais importante, mais impactante do que escrever num lugar seguro, né? Você consiga escrever e terminar essa história sem o medo de ser banida porque você escreveu os seus protagonistas transando. Então, sei lá, como eu disse, cada escolha é uma perda, cada pessoa faz as suas próprias escolhas, né? Eu faço as minhas e eu acho muito mais interessante postar em algum lugar onde eu não vou ter, né, esse problema. E eu acho que era isso que a gente tinha comentado. Era isso que a gente ia reclamar. Obrigada a você que escutou essa reclamação até aqui. Se você também tiver uma reclamação para fazer, reclame aí nos comentários ou chama a gente nas redes sociais, enfim. Obrigada. Compartilhe esse episódio com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma objeção, ou só quiser reclamar do Wattpad junto com a gente, é só comentar, né? Marcar a gente nas nossas redes sociais. Os arrobas estão sempre na descrição de cada episódio. E é isso, gente. A gente encerra por aqui por hoje. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.